Opa, pessoal, leia aqui, tanto para recomendar um canal do Izu, tanto para falar sobre o vídeo Oda admitiu que não planejou tudo, que é um tabu muito chato, tá? Lê, é feito da Kruger, assim, tipo, de mangá, de arte em geral. É quando você tenta traduzir o que você não entende com base no que você entende de maneira porca e leviana. Porque não é feio alguém que não entende não entender. Você ter dúvidas, você errar, você que é leigo e você agir como leigo, mas você ser leigo, você não saber e ficar apenas conjecturando sem pesquisar, eu só me pergunto, quem que é você? Quem que é você? Pra que você ficar debatendo no Discord com 30 pessoas que não entendem porra nenhuma do que você realmente estudar um pouquinho as coisas? Então acaba acontecendo exatamente dessas pessoas que ficam se retroalimentando através de um debate meio bobo e pueril, como se o mundo partisse a existir no momento que eles nasceram. Como se, meu Deus, o que faz uma obra ser boa fosse a alta arte, a alta filosofia, né? Como se literalmente a gente já não tivesse milhares e milhares de anos já dessa pergunta sendo feita, e ao invés de você ter que queimar tanto o neurônio, você pode simplesmente estudar. Então acaba acontecendo isso mesmo, e planejamento, arte realista, arte é beleza, bom mesmo é quando tudo é planejado, bom artista é aquele que faz as coisas rápido, bom arte, quanto mais detalhada melhor, esse tipo de coisa, que são quem, sabe, conhecimento sumário. Desculpa, eu sei que eu se pareço arrogante quando eu falo isso, eu falei lá com um cara que reagiu a One Piece, mas é conhecimento sumário. Aquela pessoa que leu o sumário e achou que entendeu tudo. Efeito Dunning-Kruger total. E esse assunto de uma obra boa quando tudo planejado, é um dos efeitos mais bobos desse mesmo, análogo a arte realista é o melhor tipo de arte. É nesse nível aqui. E o Izu, ele vai falar sobre isso. E por que eu tô pegando o Izu e por quê? Eu já assisti o vídeo? Não. É porque isso é caricatural. Qualquer um que tem um mínimo de estudo de verdade sabe que é comum, é impossível em uma obra semanal como One Piece e tudo ser planejado. E seria inumano e é imbecil, né? O Akira Toriyama é o refute dessa ideia toda, que é um brasileiro, é um ocidental, querendo ditar ou tentando traduzir o que um oriental faz. Então, você está colocando um viés de beleza que não existe. A obra boa é aquela obra que é planejada. Aí você vai na parte da indústria japonesa que o improviso bem feito, o improviso que parece planejamento, que é o que é valorizado, e você é duplamente enganado. Duplamente enganado por achar que planejamento é aquilo que torna a obra boa, ao mesmo tempo que você acha aquilo que foi improviso, que é planejamento. Você está sendo duplamente enganado na equação. Eu tô pegando aqui o Izu porque, pra recomendar o canal dele. Se você é um cara que gosta de mangá, você gosta de uma análise mais mercadológica, ou uma análise um pouquinho mais artística barra técnica, o Izu e o Analyzed, como canais para você introduzir, porque o que ele vai falar aqui é basicão, mas para você que quer achar um canal novo, que você que quer aprender um pouquinho, mas eu não faço mangá, não sei desenhar. Então você pode aprender características da arte para amar mais e com mais substância naquilo que você ama. Para exatamente não cair nessas narrativas de internet e não ser enganado. Belezinha? Pra você amar com mais, entre aspas, propriedade, belezinha? Então vamos aqui a ver o vídeo. E o Izu aqui. Por quê? Porque o Izu, como ele tá começando o canal recentemente, ele tá. Disciplina 1. Ele tá disciplina 1, ele tá bem basicão. E você pegar um canal que tá começando agora e que tá sendo mais básico, mais introdutório, é bom para você. Porque você pega, sei lá, o estudo de animação, que é um canal que fala sobre animação. Ele já tá num nível dos vídeos dele que ele tá falando coisas um pouquinho mais história da indústria, história da animação, um pouquinho de arte um pouquinho mais rebuscada. Então, para você chegar no nível que ele tá, tem que assistir, sei lá, os 50 vídeos que ele tem lá. Então, você pegar um canal que ele tá mais nessa parte de falar para quem é mais introdutório, pega a análise dele do livro lá do Akira, bonitinho, gostosinho. O próprio livro do Akira já é bem introdutório, então você pega um canal onde você pode aprender e você tá no nível mais próximo do criador. O Analyzed ele é um pouquinho mais avançado no sentido amplo assim, das coisas, mas ele consegue traduzir bem ainda para você que, caraca, queria um canal para parar de só me divertir e aprender um pouquinho. Esses dois canais, Analyzed e o Izu, são ótimos para mangá, e o Estúdio de Animação é o melhor canal de estudo de animação. E se você, que eu conheço, é claro, né? Se você conhece canais tão bons, níveis, principalmente se ele coloca bibliografia, se ele tem uma fonte primária, sei lá, científica, entre aspas, coloca no canal. Desculpa aqui, 50 anos para falar. Vamos começar o vídeo. Planejar tudo? Oda nunca fez isso.
Fala, povo, beleza? Aqui é o Israel ou Izu, e é muito comum imaginar que grandes obras do mangá nascem com planos meticulosamente traçados, roteiros fechados, personagens definidos e finais imutáveis. Mas, sincero, essa percepção nasce de quem não entende nada. Já falando aqui, já dando uma leve alfinetada. Ah, ele é muito arrogante. Desculpa. É só você provar que eu tô errado. Eu já falei aqui, eu vi falando. Eu nunca vou bater em alguém pela arrogância, mas pelo que aquilo é dito. Porque se a pessoa tá dizendo uma verdade e eu me incomodo por como ela tá falando essa verdade, o errado sou eu, não a pessoa que tá falando a verdade. Belezinha? Porque você só tá indo pra performática, aí você tá se projetando, não. Vamos ser mais diretos, é a verdade, a lógica tem que estar bem aplicadinha, que é o que acontece. E isso é comum, isso na verdade é muito comum. Se você é artista, o pessoal babando o desenho realista. Exemplo, vem aquela mocinha lá que faz desenho, eu lembro até hoje, que ela fez lá um desenho, um time-lapse. E aí, nossa, eu queria ser igual a você, e fazer sem olhar, sem pegar referência. Aí, a autora, super foda, trabalhou na Brilliant, porra, não, eu uso referência. Porque as pessoas que não entendem, elas tentam traduzir o que ela não entende com base, adivinha, no que ela vive. Então, pra ela, que às vezes não consegue planejar, ela acha, eu nunca fiz uma história. O que eu acho que deve ser difícil fazer uma história? Planejar. Só que aí quando você realmente estuda, ou você é do meio, você sabe onde estão as verdadeiras dificuldades. Vamos falar de algo que eu manjo mais, que é animação. Eu tenho certeza que você, se gosta de animação, ou se você já assistiu canal de animação, você vai pegar, 30 detalhes escondidos no filme da Pixar. Ai, oh meu Deus, os caras lá do Como Treinar Seu Dragão foi ver como um dragão de Komodo se mexe, papapá. Ai, olha só esse detalhezinho aqui. Oh, meu Deus, Toy Story tinha a moça lá que ia pra animação e ficava deixando as coisas como um fator gasto. Olha como essas animações são boas por causa disso, porque elas se preocupam com detalhes. Aí você vai ver que, literal, isso é um padrão de qualquer animação. Principalmente animação 3D. Então você está dizendo que a obra é boa porque ela faz o que qualquer obra tem que fazer? Com detalhes que 99% das pessoas não pegam. Então, se o que torna a obra boa é aquilo que é banalizado e todas têm, isso realmente torna a obra boa? Ou é só um detalhe que não tem quase peso nenhum, que é simplesmente a manifestação do esforço? Porque vamos dar um exemplozinho. Mundo Proibido. Um dos animadores que está lá no meu vídeo, ele comentou lá que ele não recebeu e nem tanto dinheiro e orçamento para ter o designer, para fazer a animação do filme do Mundo Proibido, que ele mesmo foi lá. Ele gravou, porque ele não tinha tanto dinheiro. Ele foi lá, ele gravou ele andando e ele usou ele como a própria referência para fazer a animação. Por que isso não é impressionante? E os cabas cheios de grana num dos maiores estúdios do mundo, viajando para ver um dragão de Komodo andando, isso é impressionante. Por quê? As pessoas tentam traduzir o que elas não entendem com o viés dela. Qual é o viés dela? Esforço. Então ela tenta ficar traduzindo o que é esforço. Por quê? Porque se fosse a pessoa que não trabalha no meio e estivesse fazendo isso, ela não faria, porque o que eu faço no meu trabalho? O mínimo. Então ela acha que, exatamente. Exemplo, muita gente, e isso eu já ouvi, tá? Muitas vezes, acha que animador hoje em dia é que se esforça. E animador, vamos lá, você pega uma animação feita hoje em dia, uma animação bonita, Jujutsu, aí você pega uma animação feia de 1970. Aí você fala assim, é porque hoje em dia os animadores se esforçam mais. Não, hoje o animador sofre tanto quanto antigamente. A diferença é porque antes tinha mais técnica, mais tecnologia, e hoje tem mais técnica, mais tecnologia. E o tamanho da indústria, antes, eram 5 animadores se matando. Tinha aquele nível de qualidade. Hoje, são 20. Então, o animador, o profissional da arte, o artista, continua se esforçando no presente, passado e vai continuar se esforçando no futuro. Tá vendo qual pontinho? Vamos dar mais um exemplo. Dragon Ball Super episódio 5. Eu sei que vocês estão cansados desses meus exemplos, me desculpem. Me desculpem de verdade, tá, gente? Eu sei que nos livros tem exemplos melhores, só que como eu tenho um problema de memória, aí tá lá, aí o livro cita um filme, cita uma obra. Se eu não li o filme e se eu não ler a obra, não adianta eu tentar me memorizar pelo filme, porque eu não li, né? Então, os meus exemplos sempre são repetitivos, sempre são chatos, me perdoem, né? Aí eu sei que pra quem acompanha aqui o canal, já vai falar de novo, desculpa. Dragon Ball Super. Um dos melhores animadores estava naquele episódio. Então por que foi feio? Porque 9 mulheres não fazem bebê em um mês. Então, porque ele era um bom animador e rápido, que ele entregou aquilo dali. Exemplo, tem animadores e tem desenhistas que são especialistas em desenhar rápido. Já viu desenhista de frame, de keyframe? A velocidade que aquele filho da mãe desenha? Adivinha?
Pra que você precisa desenhar naquela velocidade se você tem tempo? Tipo, um artista de mangá, um colorista. Exemplo, cada habilidade que você tem pra desenhar é uma habilidade separada que dá pra, por exemplo, tem uma equipe que é especializada em desenho. Ele só desenha rápido. Aí vai pra outra equipe que colore rápido. Aí você vai pegar um desses profissionais, ele só sabe desenhar. Você pedir colore, não sei, pô, não é a minha especialidade. Tá vendo qual é a característica que eu tô dizendo aqui? Então, é a pessoa tentando traduzir no que seria o esforço com base naquilo que ela não entende, do que ela não estuda, do que ela não conhece o meio da arte e tenta traduzir no que ela faz dentro da alçada da vivência dela. Entendeu qual é o pontinho? Aí isso às vezes fica meio feio, porque exatamente, ela trabalha num emprego que ela faz no mínimo. Então ela fica impressionada por o animador fazer o máximo, achando que, sei lá, você tem várias distorções, escrita, e também tem uma... Vamos ver se o Izu ele vai falar sobre isso daqui, do padrão de crítica, padrão de escrita e padrão de arte como um todo. Vamos ver. A verdade é bem diferente. No mundo dos mangás, quase nada é totalmente planejado desde o início. Isso acontece por causa do sistema de publicação japonês. Os autores precisam entregar os capítulos semanais e a sobrevivência de uma série depende da aprovação imediata dos leitores. E também... Exato. Se você... Vamos lá. Esse exemplo eu dei da última vez, o pessoal achou muita palhaçada, mas um macaco com tempo infinito, digitando aleatoriamente em uma máquina de escrever, um dia ele escreverá toda a Bíblia. Então, se você... Para fazer um desenho, vamos lá, você vai fazer um desenho, você vai ficar 55 anos para fazer um desenho? Por que isso é impressionante? Talvez não seria mais impressionante você fazer esse mesmo desenho. Um desenho não tão bonitinho quanto o desenho que você demorou 55 anos em 10. Tá vendo qual ponto aqui que eu tô dizendo? E pelo amor de Deus, gente, eu não tô falando que foda-se o tempo, foda-se o viés artístico, foda-se o querer. Aqui é arte, aqui é indústria. E a parte da arte é a parte do movimento, é a parte de querer agradar. Um manga shounen, algo comercial, um dos viés dele é agradar o público. E tá tudo bem, isso é a arte da comunicação, é a arte da interação, é a arte do improviso. Só que, assim como uma música onde você pensou em cada acorde, em cada palavra, cheia de poesia é bonita, um rap, um improviso também pode ser. Você tá vendo então aonde está a beleza? Se você não tem a capacidade de decupar isso, você acaba colocando o seu bom feito em pedra, que eu vivo reclamando aqui. O bom é isso, e não pode passar disso. Que isso, na verdade, só tá te limitando. Você cria definições para te limitar, não para te complexar. E isso é problemático. Porque isso não vai. Isso afeta o seu consumo. Aí você vê uma obra, tipo uma animação brasileira, tipo, eu não citei Mundo Proibido. A animação dos personagens não é tão bonitinha. A animação dos personagens não é tão gostosinha. Então você acha que. Você olha aquilo dali que você vai pensar, os animadores são preguiçosos, os animadores não se esforçaram. Aí você vai ver com os animadores sofreram muito mais que os filhos da mãe dos estúdios americanos, porque os caras dos estúdios americanos tinham dinheiro pra queimar. E aqui os caras, independentes, fazendo o seu melhor. Então aqui os caras se esforçou mais e você vai lá, pega o trabalho dele e joga no lixo porque você não tem a capacidade de perceber algo simples como o meio da arte. Tá vendo qual pontinho? E isso é um dos problemas que pode... Porque, qual o problema? Tá aqui um deles. Você pega o trabalho e a arte dos outros e joga no lixo porque não se encaixou nessa sua definição simplória. E, desculpa, é simplória se você parte desse ponto aqui. E eu não estou falando que você é obrigado a gostar de animação mais feia. Que você não é, não. Eu estou falando exatamente de como você vê o bom. Uma coisa é você ter uma preferência. Eu, por exemplo, também gosto de animações bonitas, usuais, comuns. Mas quando eu, por exemplo, vou lá em Bizarros Peixes, as Fossas Abissais, que é um tipo de animação experimental e contraproducente, é uma animação diferente. É uma animação diferente, ela usa técnicas diferentes, ela pega técnicas, tipo braço de macarrão e distorção, e leva à oitava potência. E por eu conhecer de animação, eu amo isso. Não é o meu tipo de animação favorito, mas eu amo. Tá vendo? Então, o ponto não é o que você prefere, é o que você tem que amar as suas preferências com base no que você gosta mais dela. Não porque você pega o que não é isso e joga no lixo. E é isso que muitas pessoas acontecem. Aí você vê um improviso, o retcon. Retcon é aquilo que as pessoas mais cagam no pau, pega retcon como coisa ruim. Sendo que, literal, Dragon Ball, um dos mangás mais influentes de todos os tempos, é baseado em retcon e tem retcon em cima de retcon. E muita gente ama. Isso vem... Vamos ver se ele vai falar aqui, porque eu não quero... Se ele falar, vai ser mais bonito ele falando. De onde nasceu essa sensação? Tem 3 tipos principais. Aristocracia, meio de arte e arte nova. Esses são os 3 pontos do porquê, um dos porquês, de que as pessoas têm essa ideia de que, além do que eu já falei, do planejado é melhor. Quanto mais o autor prolonga a série de sucesso, mais ele garante o sustento dele, né? Editores do Silent Manga Outdays já disseram que não importa o quão grandiosa seja a história que você planeja, se o capítulo da semana não for bom, o mangá pode acabar ali mesmo. Por isso, cada capítulo precisa de uma experiência completa, capaz de prender o público agora e não daqui a 5, 10 capítulos. Mangakas rara... Adivinha,
Um dos motivos que as pessoas têm essa análise de que o planejado é melhor, adivinha? Além de serem leitores de sumário, eles leem o sumário errado, que é... Eu falei isso esses dias, eu não lembro. Eu não lembro que é crítica de filme. Você pega o padrão de crítica de filme ou o padrão de boas técnicas e escrita que são aplicados em filmes, uma experiência única, contida de 1h20 a 2 horas, e aplica pra mangá. E aplica pra série. Eu falei, eu lembro de quem eu falei isso, foi o caba lá do... que tava reclamando de One Piece. Literal, eu falei, a crítica que ele tava falando, eu gosto quando é tudo planejado, eu gosto de setting de personagem, eu gosto disso. Eu falei, cara, tudo que você tá falando, literal, é característica de roteiro de filme. Filme que tem técnicas diferentes, que tem aplicação diferente, e até mesmo as obras que ele citou como obras boas, ou eram obras menores, ou eram obras que se validavam mais a partir de técnicas de filme, de cinematografia, ou de uma experiência contínua que não quer se mudar do começo, meio e fim. E pelo amor de Deus, meus amigos cinéfilos, eu não estou falando que filme é isso, eu estou falando do padrão, do comum, da média. Eu sei que há filmes que brincam exatamente com esse padrão, com esse contraproducente, filmes de época, filmes caricaturais, estou falando da Manual 1, sabe? Manual 1 de roteiro. Aí você pega esse manual de roteiro, que eles são indicativos de qualidade, não a qualidade per se, e coloca isso como qualidade total. Então, se a obra não fez isso, ela não fez o mínimo. Sendo que em qualquer aspecto de arte se você não é um mestre, siga a regra. Se você é um mestre, faça o que você quiser, desde que você entendeu a regra. Acho que quem fala isso direto, acho que é a porcaria do narrador, né? O narrador fala isso, e ele tá... ele fala isso? Acho que ele fala isso também. Porque agora, vamos puxar de novo para reclamar de um dos motivos que isso acontece, que são criadores de conteúdo. Porque que acontece? Criador de conteúdo não entende, e antigamente a internet era só conversa. Aí o pessoal que estava conversando queria aprender um pouquinho mais. Só que ele tinha que aprender o que ele tinha que falar, ao mesmo tempo que ele tinha que aprender a ensinar, ou aprender a entreter. Aí o cara ficou medíocre em entreter, ou bom em entreter, mas não estudou tanto. Aí tá cheio de criador de conteúdo, que tem a página 1 de sumário, de manual de roteiro, de técnica de escrita, de manual de arte, e fala com a maior convicção do mundo, sem tendo um mínimo de estudo total. E tá cheio de criador de conteúdo assim, puta que pariu, dá até uma raiva. E um dos motivos que eu gosto de canal mais pequeno, porque eles tendem, ou eles vão bro, acaba, eu sou leigo, eu tô aqui falando do meu coração, e tá lindo. Ninguém nasce sabendo, e tá tudo bem você dar canelada, não tem nenhum problema. Mas agora, como os caras crescem e começam a querer ditar coisa, querer dar uma de inteligente ou de influência, dá um ranço, porque você percebe a limitação do cara muito feio, pô. Eu acho feio sim, tá? Eu acho feio, não vou mentir não. Que é um desses motivos que as coisas acontecem. Que criam o famoso imaginário popular. Claro que o imaginário popular ele é muito mais amplo, isso vem de coisas muito mais intrínsecas. Aí o que eu quero falar, pô, eu quero falar do porquê. Por que, Lê? Porque o que eu vou falar pra vocês não é o mais pesado, o ponto mais pesado, mas eles são agravantes muito grandes que 99% das pessoas não conhecem. Não conhecem, eu quero falar. Por quê? Porque é uma das poucas coisas que eu tenho certeza, porque meu amigo é formado em cinema, aquele tipo de caba que tem 3.600 filmes, é pouco. Lê, você tem 1.600, ele tem 3.600 filmes, com 2.000 deles com uma crítica. Com uma crítica. E sabe o que é engraçado? Esse meu amigo formado em cinema, eu não sei qual é o nível dele, só sei que o bicho é foda mesmo. O bicho é gigante, 3.600 filmes, 2.000 filmes com crítica. E adivinha, o que esse caba leu, eu li. O que esse cabra leu, eu li. Eu não tenho 1% do conhecimento desse filho da puta. Porque além dele viver disso, dele ser um crítico de verdade, blá, 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 dele viver disso, o que eu estudei como hobby, ele estuda pra vida e de onde ele tira o sustento. Então, além dele lembrar de muito mais coisas, porque eu li uma vez, ele leu 20, ele tem muito mais consumo, ele tem muito mais arte, ele é o caba que pega filme iraniano, filme alemão, filme francês e experiencia. Ele fez literal a jornada à Índia, de pegar os maiores filmes indianos e assistir, ao ponto que eu só assisti RR na Netflix porque ele falou, assiste, você vai amar, porque eu sei que você gosta de animação, e você gosta de Speed Racer, assiste RR. É a experiência mais próxima de Speed Racer que você vai ter nos últimos 20 anos. Desde que o Speed Racer lançou, ele falou pra mim, tá aí. É RRR, 3R lá na Netflix. Então bora lá. Realmente tem a história toda pronta. É mais fácil isso acontecer em obras bem curtas. O que eles geralmente constroem é uma base sólida, um ponto de partida e um possível fim. O resto é moldado. Obras curtas, vulgo filme. Obras curtas ou que dependem menos da indústria como ela é hoje. Agora já vou falar. Livro. É técnica de literatura.
Exatamente. Um dos vieses que nós temos até nos dias de hoje vem da literatura. Vem de como a gente consumia livros. Porque, além de livros serem aristocracia e só os grandes conseguiam escrever, e eles já eram ricos muitas vezes, eles já tinham dinheiro, então eles não escreviam história para vender, para agradar, mas sim para causar experiência. Cada aspecto do livro era pensado, cada palavra era pensada. Aquela, você colocava um poema no começo e no meio no meio de uma loucura do personagem tinha ai, cacete, qual é o nome desse livro? Eu esqueci, mas dentro de uma loucura que o personagem ele cita em paráfrase esse mesmo poema, e se você pesquisa o poema da época, o final do poema era um sus e se, você sabe? E no final do livro, onde o personagem completa o poema, acaba o livro e você complete. Puta que o pariu, porra. Tá. Isso, adivinha, é técnica de qualidade de livro. Por causa que isso era uma... porque além do livro você só escreve, então você não precisa desenhar. Você não precisa fazer composição. Claro que tem técnicas de livro. Claro que se todo mundo consegue escrever aquilo que torna o livro único e bom, é muito mais a sapiência. Por isso que tinha aristocracia, por isso que muitas vezes os caras que eram bons escritores era aquele cara mais seco que viveu do estudo a vida inteira, era aquele filósofo incrível, ou era aquela pessoa que teve uma experiência. Aquele livro lá do Caba que se traumatizou com a guerra, aí fez um livro. Aí fez um livro pra filha, externalizando os sentimentos dele, porque não conseguia mais se comunicar com a filha. Aí ele fez esse livro, e toda vez que ele escrevia o livro pra filha, ele achava um erro, uma inconsistência, ele mudava. Ficou escrevendo, acho que uns 20 anos esse livro pra filha. Aí a filha morre. Aí 10 anos depois, o marido da filha... Aí como eu não lembro da história, eu posso estar confundindo, tá? Eu não sei se é Tolkien ou se é C.S. Lewis, eu não lembro. Só sei que o cara fez um livro pra filha, anos e anos depois, aconteceu alguma coisa emocional com o cara, alguém conheceu esse livro, leu esse livro, achou incrível e mandou publicar. Tá vendo qual o ponto de como as pessoas pegam? E isso vem do livro. E isso, de técnica de escrita de livro, foi pra filme, que depois foi pra animação. Olha a pontezinha. Fala se você sabia disso. Fala se você sabia disso. E até hoje, técnicas de escrita, a técnica aqui da subjetividade extrema, adivinha do livro, porque a imagética e a interpretação das letras é muito mais subjetiva do que, adivinha, em um filme. Porque o filme você vê, no livro você imagina, e as técnicas da subjetividade dessa eficiência são muito diferentes de livro para livro, sabe? Quando o cara tá lá diagramando e falando, dando aquelas 20 páginas só de contexto de local, e você... Dependendo da sua imagética, você consegue imaginar e se ver no local através das palavras. É isso que você tem. E são técnicas de livros, da subjetividade extrema. Se nascem disso daí. Porque livro a gente já tem 1000 anos de literatura sendo feita, de alta literatura, ao ponto que o pessoal fala, lê quais as maiores obras-primas da humanidade são onde? São em livro, porra. Por isso que quando você vai ler livros mesmo, você fica tão impecável, porque, porra, é muita coisa. Enquanto o filme tem o quê? 200 anos. Filme, 200 anos. Animação, menos de 100. Jogo, 50, 30 anos, 40 anos. Livro, 1000, 2000. E tá com a gente desde a época da humanidade. Né? E a própria regra de literatura, regras de interpretação, regras de escrita, e bons e maus qualitativos vem literalmente da nossa, entre aspas, origem da literatura. Mudado conforme a o HQ tempo, também sofre muito disso. as ideias e a reação dos leitores. Tsugumi Ohba, roteirista de Death Note, revelou que só planejou até o 3º capítulo. O resto foi improvisado. E tem outra coisinha também, junto com o livro. Por que livro tem essa característica? Porque livro antes não era comercial, livro não tinha indústria. Livro era para a aristocracia, livro era para quem tem dinheiro, livro era caro, livro não era para povão. E o que é a característica desse mangá? Povão. Livro não. Tá vendo com o pontinho? Aí a gente entra naqueles papinhos de elitismo e blá blá blá. Não vou entrar nesse ponto porque eu não me importo o suficiente para ir além nesse ponto. Mas é exatamente que, se você é o caba do conteúdo, que, cara, eu gosto de consumir obra com conteúdo que tem uma boa filosofia, tem uma boa interpretação de mundo. Obras que elas não apenas estão tentando agradar o público, mas o autor tem uma puta de uma formação, tem uma puta visão de mundo, tem um puta valor político, ideológico, filosófico, e a obra é uma tradução rica do nosso mundo, ou de um mundo ficcional, a la Tolkien, Roda de Versalhes, blá 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 blá, deixa eu pegar livros caricaturais com filosofias abrangentes,
aquele lá do cabo que vira uma barata, ou o livro lá do cara que enlouquece no final, mas na verdade ele tá fazendo uma análise de toda a história da humanidade, desde Adão e Eva, reinterpretando a própria noção média, sei lá, dão um casmurro, esse tipo de livro, que são livros literal arte, são livros artísticos, o autor fez para externalizar a alma humana. Aqui não, aqui é entretenimento. E qual o problema? E sabe o que é mais foda? 90% das pessoas que vão pra esse também querem entretenimento. Ah, é chato. Aí você pega uma obra super... Ah, é chata. Se você é o cabo do conteúdo, eu já falei. Caba, é o seu padrão de consumo. Você quer ler Diário de Sangue? Leia só Diário de Sangue, que não tem nenhum probleminha mesmo. Você quer ler aquelas obras que, para você entender a obra, não existe tradução. Quer pegar obras gregas, onde a tradução você precisa estudar, fazer uma faculdade para entender o porquê tá chamando de Amazonas, porque Amazonas era um xingamento feito... Tudo bem, quer conteúdo? Não tem nenhum problema. Mas você tem que saber diferenciar. O que acontece é o Caba vindo com isso de obras perfeitas, obras... Aí o que o Caba tá assistindo, sei lá, é o quê? Mob, Psycho Pass, Lane. Porra, meu. Seja congruente com o seu próprio arquétipo. Ou, sabe o que acontece? Você nem sabe o que é bom. Você nem sabe o que é ruim. Você não sabe por que você gostou da obra e você está traduzindo o intraduzível com base no que você não entende. Então você acha que você gostou da obra porque ela é planejada. Então você projeta isso nas outras obras. Aí a obra faz algo que você acha que não é planejado. Você acha que não é planejado. Piu, piu. Ou você vai me dizer que você nunca viu aquele cara falando. Isso não faz sentido. Literal. A obra cita isso. Lê. Mas ele não citou o suficiente. Peraí, então você tá querendo ir para uma análise de alta arte de uma obra com camadas que não vai tratar o telespectador como idiota, mas aí na primeira vez que a obra se faz mais complexa e não se deixa na cara o que ela é, o que ela tá querendo dizer, a obra tá errada porque você não entendeu. Sendo que uma das características da alta arte é você que tem que se esforçar para entender. Eu lembro até hoje, quando eu tava na aula de cinema. Não, eu não, né? Meu amigo tava na aula de cinema. E ele falou bem assim pra mim. Lê, você sabe o que eu vi hoje? Que um amigo meu tava lá na faculdade de cinema. Ele assistiu o filme e ele veio perguntar pra mim. Esse amigo dele tava mais no começo da faculdade, tá? Ele já tava se formando junto comigo. Ele falou assim: Lê, o cara assistiu o filme. E ele baixou o filme. E o filme tava com um defeito. Ele pegou o filme pra mim. Aí, a cada, sei lá, 5 minutos, piscava um negócio do filme. Ele pegou o filme e falou: Lê. Ele olhou pra mim e disse: Isso que tá piscando no filme é conceito? Foi de propósito ou é um erro do filme? O que é claramente simplesmente um erro de Condec. Tá vendo como alguém que tá indo assistir por um viés artístico é diferente daquele que vai vir pelo viés de entretenimento? Porque enquanto um quer ser servido, o outro quer ver o que vai se servir. Tá vendo qual pontinho? Qual o ponto de alta arte, de baixa arte? Aí o pessoal mistura. Pô, eu sei o que é a arte de alta cultura. Acaba, você pega livros de alta cultura, de alto impacto, você não consegue traduzir, você não consegue ler aquela bodega. Você gagueja ao ler de tão difícil que é aquela bodega, pô. E é uma das camadas que é a escrita. Claro que aí depende da diferenciação temática de linguagem. Mas sim, há livros que, para sua época, já tinham uma linguagem difícil. Então a gente tem uma camada a mais do que os cabos daquele tempo, mas mesmo assim ainda é difícil pra burro. É porque o pessoal vai babar em livro em inglês, em VN, que tem aquele japonês ou aquele inglês filha da puta, que é desgraçado. Por quê? Porque você aprender a própria língua, com tipo português, com os livros de alto português, você se sente bobo. Aí quando você vai aprender inglês, eu tô aprendendo inglês, tô aprendendo japonês, blá blá blá, mas eu tô reclamando por frescura, tá? É porque eu realmente vejo isso e eu fico meio tristinho. Arakawa de Full Metal Alchemist admitiu que não sabia exatamente como a história se desenvolveria. Tinha alguns pontos-chave na cabeça, mas muita coisa era nebulosa. Até Ayazawa de Nana confessou que certos momentos impactantes na obra... Exato, pô. E isso é lindo, é maravilhoso, é a conexão humana, é a inspiração, é literal uma inspiração. Se você só fala tudo tem que ser planejado, você tá tratando como um robô. E não é assim que a arte funciona. A minha foto mais linda que eu já tirei quando eu era fotógrafo artístico é uma foto que eu tirei em 8 pixels do meu celular ruim na época, onde eu tava tomando um cafezinho super cansado. Eu nem tinha tomado café, tava cansado, desmotivado, aí bateu o sol da manhã, bateu o sol na janela, bateu na fumaça do café e fez aquela... Mano... Um filtro do Pinterest na piada, eu fui lá e tirei aquela foto e eu fiquei tão feliz com aquela foto que eu acordei antes de tomar o café. Então você pegar isso é você tirar uma das belezas da arte, isso é muito, muito feio. É você aqui, nesse tipo de artista, é você julgar o peixe pela sua capacidade de voar. Você está num tipo de arte que aquilo que é o qualitativo é a Latoriana da vida, pegando o padrão de escrita de livro,
que você nem sabe que é padrão de escrita de livro. Porque se você soubesse, tranquilo, sabe por quê? O cara tá lendo o livro. Eu já vi gente que, mano, eu não gosto de mangá, eu gosto mais de livro, e tá tudo bem você ter sua preferência. Eu gosto mais desse assunto quando é tratado disso. E sabe o que esse cara faz? O cara que gosta de livro, vai ler livro. Não vai ficar reclamando de mangá. Porque ele, ao gostar de livro, eu sei que é isso que eu gosto. Não vou encher o saco de outra arte, julgando ela como menor ou inferior, porque ela não tá pensada pra mim. Porque se você tem um caráter artístico, você sabe que quando você resume tudo ao que se serve a si, você só é um egoísta egocêntrico que não tem capaz de experienciar e entender o outro, porque um dos papéis mais lindos da arte é a comunicação. Tá vendo qual pontinho? Aí eu tô falando que eu sei dos cabas de conteúdo, os cabas que lê só os clássicos, os cabas que... Aí eu não sou esse caba, tá? Eu sou plásticozinho, vocês podem ver lá, eu sou do brilhinho na tela, Power Fantasy, eu sou desse caba. Mas assim como eu leio terror, assisto terror, mesmo não gostando, só pra dar a chance da experiência, eu tenho sim no meu currículo alguns livros e algumas HQs mais pesadas, algumas obras de 1920, São Paulo, Rio Zona Norte, São Paulo, Terra Maravilhosa, aquele lá do Jajas de 1960 do filme do Brasil, eu também tenho. Tá vendo qual a diferença? As minhas preferências não matam a ausência de qualidade em outras coisas que eu não vejo tanta beleza. Tá vendo qual o ponto? Surgiram por acaso, como aquela cena dos copos de morango. Mas e o Oda? Bom, se improvisar é uma regra silenciosa no mangá japonês, Eiichiro Oda é o mestre supremo dessa arte. Vamos dar uma olhada? Porque obras nesse tipo aqui de análise mais bruta são mentiras. Então ou seja, são mentiras. Então o autor tá mentindo o tempo inteiro. E qual é o tipo de mentira? Tem aquele tipo de mentira que ela é tão baseada na realidade que você acredita que é aquela mentira super realista, ou tem aquela mentira que ela é tão mentirosa, que você percebe que é mentira, mas você ainda quer ouvir o cara mentindo, porque ele tá inventando tanto, o cara tá sendo tão criativo na mentira que ou esse cara tá mentindo, tá sendo um gênio, ou isso aconteceu de verdade. E muitas obras de ficção, basicamente, mais lúdicas, tem esse ponto de é mentira, você sente que é mentira, mas é tão divertido que você não se importa. Tá vendo com o pontinho? Do que as coisas acabam funcionando. Então isso depende muito de como você interpreta as coisas. E todos os links das fontes vão estar aqui na descrição. Oda e o caos criativo por trás de One Piece. Oda já afirmou que tem o final de One Piece decidido desde o começo, mas muita coisa ele vai costurando conforme as novas... Que é o comum. E muita obra fica um lixo por causa disso. Porque o Kaba tem um final tão escrito em pedra que o final, às vezes, não combina com a obra que ele tá escrevendo. Isso tá acontecendo no mangá. Foi Toriko? Não foi Toriko, não. Não vou falar o nome pra não ficar feio e não falar mal do mangá sem querer. Que o Kaba, ele tinha o final, que ele deixou o final lá. Sabe o que isso acontece? O cara pegou depressão. O cara pegou depressão. E o tom da obra mudou 100%. O tom da obra já era outra coisa. Não cabia mais aquele final. E ele colocou esse final mesmo assim porque ele não queria mais escrever. E o final ficou um lixo. Ficou conceito? Ficou conceito. Mas ainda ficou muito ruim. Não se conectou com nada. Não tinha mais nada. Porque aquele final escrito em pedra, ele tinha que trabalhar outra obra para conectar a antiga obra nesse novo final. Sabe aquele tipo de final que a obra começa bem leve, bonitinha, gostosa, ela fica darkosa, fica trevosa, lá Black Lagoon da vida, e depois ela volta pro seu início e fica aquele gostinho agridoce horroroso na boca? Muito provavelmente é disso. Você planejar o final da sua obra é a coisa mais comum do mundo, porque o final é aquilo que muitas vezes se cristaliza no imaginário popular. Então você imaginar um final é o mar comum em qualquer história, por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça. E é isso que às vezes trava muitos escritores, porque ele quer fazer o perfeito, e um perfeito feito é melhor do que a tentativa do perfeito que nunca sairá, porque o que existe é mais lindo do que uma ideia. Só vou desenhar quando eu estiver perfeito, então você nunca chegará, porque no processo da perfeição você nunca chegará, mas você sempre estará mais perto se você sempre o fazer. Muitas coisas você aprende só fazendo mesmo, e vai ter que se dando canelada. Por isso que a aristocracia conseguia fazer essas coisas fodas, porque o cara não tinha medo de errar. É diferente, então um caba que tá errando no próprio mangá, e o que acontece com o mangá é do que o cara que tá fazendo a história por conta própria, como é muitas vezes no mercado brasileiro, onde o cara é CLT e tem que escrever a obra dele usando a coisa, ou em estúdio indie de jogo, essas coisas. É diferente, né? Então o esforço de um grande e o esforço de um pequeno já se vê de maneira diferente. As ideias surgem, e foram justamente essas ideias improvisadas que transformaram One Piece no fenômeno que é hoje. Não acredita? Vamos dar uma olhada em mais informações. Oda já falou, sendo honesto,
sempre acontecem coisas que não estão nos planos. E também, acontece muito que a forma como a história se desenvolve, na verdade, é diferente do que você pensou que seria quando começou a história. Tanto que tem até um viés de que alguns autores, eles falam isso. Tem chega a um ponto que eu não escrevo o que eu quero, mas o que eu sinto que o personagem faria. Porque uma das características de você emular personagem, porque isso não acontece tanto em livro, porque o livro é um processo um pouquinho mais racionalizado, dado a escola europeia de literatura e blá blá blá. Claro que, pelo amor de Deus, os maiores personagens de todos os tempos são de livros. Estou falando da média. De como você aprende a fazer o excelente. E já como no japonês é muito personagem, você fica pensando personagem, porque o personagem, a interação vem do personagem, o desenvolvimento do mundo vem do personagem, que a pessoa começa a emular o personagem e o personagem vira uma persona da pessoa dentro da cabeça dela. Aí o personagem age. Aí o autor quer e não consegue fazer porque o personagem ele sente que o personagem não faria isso. Que é você dar a vida pro personagem que não existe dentro da sua própria mente. Isso acontece. Tem vários autores, eu não sei, não vou falar quais são os autores, então você pesquise, mas isso é bem, muito comum. É aquele mangá lá que é super bonito. A Little Witch alguma coisa? Não é Little Witch, é o do Cubo, não. Que eu esqueci. A porcaria da imagem do mangá tá na minha cabeça, mas o nome daquela bodega não entra. Ela falou a mesma coisa, que ela quis fazer uma cena, mas ela sentiu que o personagem não faria. A de Fullmetal, a autora de Fullmetal, ela falou isso na reta final, que ela queria fazer uma coisa, ela percebeu, não, o personagem não faria mais isso. Tá vendo qual é o ponto? Tá vendo qual é o ponto do que é arte? Porque a gente às vezes fica tão imerso no produto, me entretém, que a gente esquece o apelo artístico das coisas. Isso é muito comum por causa da indústria, capitalismo e blá blá blá. É normal, você paga, então, beleza. O meu único problema é, não esqueça que é arte. É produto? É, mas um produto também pode ser arte. É pra te entreter? É, mas você não pode falar que a obra é um lixo porque você setou as suas expectativas erradas, e você colocou errado. Vou até pegar aqui, deixa eu pegar aqui no meu Twitter. Aqui, ó. Ou o caba do Kurumada, que o pessoal falou, a arte do cara é um lixo, a história do cara é um lixo, a poética dele é um lixo. Olha o que o filho da mãe escreve. Olha o que o filho da mãe escreve. Tá lendo aqui? Pause e lê. Não vou ler aqui, não. Ou, isso daqui, o pessoal falando mal de Naruto sem propriedade. Aqui, ó. O pessoal reclamando disso aqui. Cara, eu vejo essa imagem, dá um ranço dessa imagem. Aí o pessoal fala que, não faz sentido, tá. Aí por quê? Porque a pessoa, por quê? Sabe por quê? Eu sei disso. Não tô falando que é do Luca, analista, que acho que ele tem canal, não tô falando dele aqui não, pelo amor de Santo Cristo, tá, gente? As pessoas podem errar na interpretação, tá tudo bonitinho. Mas o que o pessoal achou que era essa cena? Que a Sakura ia virar o Naruto lá no Arco do Gelo com a Kurama. Ia descer a porrada em todo mundo. E não foi isso que tava sendo construído, né? Aí o pessoal fala assim, aí falando aqui, meu seu cabelo é sedoso e bababá. Aí você vem aqui, ó o ângulo, ela tá literal vendo. Ela tá literal vendo aqui a Kunai, então ela tá vendo, tu vai tentar me atacar, você não vai conseguir me atacar. Acha mesmo? Ela vai lá e corta o cabelo, porque isso era a única coisa que ela não iria acreditar que essa playboyzinha iria fazer, por quê? Ela tocou no cabelo, ela tinha, ó, ela até mesmo tem inveja, ó, se dá pra ver um negocinho de inveja aqui. Essa daqui, ao tocar o cabelo dela, eu já sei tudo sobre ela. Não, você não sabe. Aí vem a luta, bababá, tanto que como ela luta enganando. Aí ela usou o jutsu de substituição porque ela é uma covarde. Aí ela engana, aí atira no jutsu de substituição, atira nela, aí pra onde ela vai? Não, ela não usou o jutsu, aí cai batendo no outro. Ela continua apanhando, ela morde, é feio, porque ela não tem habilidade. Ela não tem um talento, mas o medo que não permite. Aí por causa do medo dela, aí todo mundo que tava escondido e tava com medo foi ajudar, porque ela inspirou. Tá vendo? Então você pega todo esse arco, você pega toda essa construção, e é ruim porque o que você queria é que ela tivesse um momento foda, tipo Naruto, tipo o Sasuke. Tá vendo qual ponto aqui que eu tô querendo elencar? E eu não tô falando, tipo, o pessoal, eu tava conversando com o meu amigo que não gostava de ReZero, ele falou que, cara, eu não gosto de ReZero porque eu acho o protagonista muito bundão. Eu gosto de protagonista forte. Tá tudo bem. Aí sabe o que ele fez? Ele não assistiu ReZero. Mas não foi falar merda da obra. Porque é muito feio. A obra de ser clara. É assim, mostra. Mas aí você não gosta. Aí, pra você justificar que é ruim, ou seja, é ruim porque eu não gosto, é bom porque eu gosto, você tem que ou distorcer a obra, ou não pegar todas as camadas, ou pior, colocar lógica, onde não tem lógica, colocar preparação no que nunca se foi feito para isso. Julgar o peixe pela capacidade de voar. Eu acho isso feio. Porque se a pessoa estivesse errando com Dom Casmurro da vida, com uma obra de 1800, super difícil, onde só o ato de ler já é difícil, beleza. Só que você errar com esse tipo de coisa aqui, para mim, ou é pouco caso, ego ou preguiça. E aí é feio. É difícil de respeitar a opinião. Porque eu vejo uma pessoa vendo um gato falando, isso é um cachorro, ó, respeita porque é opinião. Aí puta que o pariu, né?
Limite. Limite. Ética argumentativa. Tem a ver qual o ponto? Por isso que às vezes eu fico muito triste com esse tipo de coisa, sabe? Porque em vez das pessoas olharem pra isso, entenderem o que elas gostam e elogiar o que elas não gostam, o que elas gostam. Cara, eu gosto de obra planejada. Mano, vai pra livro, vai pra obras que têm essa intenção. Não, eu vou pegar uma obra infanto-juvenil e falar que ela é um lixo porque ela não é 100% planejada. Sendo que a obra nunca se fez nisso. Tem improviso em todo momento. Ah, aí a gente entra naquela putaria de ficou ruim porque o cara só queria dinheiro. Ele queria dinheiro quando ela era boa e quando ela era ruim. Ah, ficou ruim porque o editor quis mexer porque o editor é malvadão. Os maiores arcos que já nasceram dessa bodega foram ideias de editores do mangá. Ai, é porque o editor quis mudar o mangá. Aí você vai ver a porra do Toriyama, o que as pessoas mais amam da obra inteira. Gohan, Cell, Arco Freeza, era o editor infernizando a vida do Toriyama. Aí o arco que o autor foi mais livre, que foi o Sagabu, é o que mais tem consistência de escrita. Uau! É a pessoa querer colocar uma verdade naquilo que é um ano que mais tem, que é mais multifatorial. É você que não consegue entender a complexidade do mundo, tentando sintetizar o mundo a um grão de arroz, para você sentir que você tá entendendo tudo. Ao invés de você ver como o mundo é grande, o quão bonito o mundo é, para você entender aquilo que você pode saber do que você não pode saber. Porque se você limita o mundo, você limita você limita a sua visão. Porque ache que você é o limitado, apenas ao limitar o mundo, mas você também limita para onde você vai olhar. Você vai olhar para o mundo, você vai olhar para o chão o tempo todo e dizer só existe o chão, sendo que se você olhasse para cima você veria o céu e veria a infinitude do céu. Tá vendo o pontinho? Beleza? Espero que isso aqui dê uma despertada no pessoal, tá bom? Porque é diferente você agir sem saber a existência do seu agir sabendo a existência, beleza? Porque você não precisa mudar o seu padrão de consumo, você não precisa mudar o seu viés artístico, você só saber que existe o diferente já qualifica a sua história. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele detesta traço inconsistente. Aí ele fala, pô, existe uma característica da animação que é pra ter traço inconsistente mesmo. Ele fala, beleza. Tá vendo qual ponto do que eu tô querendo dizer? Então você não precisa, então quer dizer que eu sou obrigado a gostar? Não. As técnicas estão aí. Você saber que elas existem é muitas vezes o que diferencia um palpiteiro e o que diferencia você saber do que você gosta do que você saber do que você não gosta. Tá vendo qual pontinho? E também contou que, quando tem uma ideia, não tem escolha a não ser desenhá-la. Tem que entreter os leitores cada semana. Então, se ele inventar algo interessante e não desenhar, pra ele seria rude com os leitores. Como puderam ver, Oda pensa constantemente em novas ideias para a experiência de leitura semanal. É o natural para mangás, principalmente os longos. Aliás, pra começo de conversa, One Piece nem era pra durar muito, né? Oda disse que pensou que levaria 5 anos para concluir toda a história, mas continuou sem terminar. Está se arrastando espetacularmente, segundo ele mesmo, e ele inclusive riu da situação. Nos planos iniciais, ele queria reunir uma tripulação de 10 pessoas em 1 ano e meio apenas, dá pra acreditar? Se você sempre sonhou em se tornar um dublador ou dubladora profissional, eu tenho uma oferta especial pra você. Mas isso, você está ousando dizer que o Oda não é gênio? Olha, pior que, na verdade, ele é, mas por outros motivos. Em vez de ser um gênio... Exato, ou seja, o One Piece é incrível no quê? Em absolutamente nada, a não ser na sua consistência. Acho que você já deve ter ouvido isso de 1 milhão de pessoas, mas porque é uma verdade, gente. É porque é uma verdade. One Piece, por ser gigantesco e ser consistente... agora eu vou dizer algo, uma maldade que eu fiz com meu irmão, com o arco de... Alabasta não. Qual o arco? O arco das nuvens, não, o arco do anel. O arco do anel, no começo do arco do anel, porque no anime é arrastado, cheio de fila, puta que pariu. Eu comecei a assistir One Piece com meu irmão. E eu falei, mano, eu vou colocar o Alabasta. Alabasta não, Skypiea, lembrei. Skypiea pro meu irmão. Aí eu percebi que o meu irmão não tava gostando. Aí eu pensei, mano, eu posso pular os fillers. Eu acho que ele vai gostar mais. Mas o arco emocional do final dessa bodega, eu acho incrível. Será que eu consigo fazer o meu irmão levar o One Piece com a barriga? Essa saga que eu tô vendo meu irmão, porque eu conheço meu irmão. Então, pela atenção, pelo comentário dele. Por exemplo, eu e meu irmão, às vezes, parece que a gente dividiu o mesmo neurônio. Quando aparecia uma cena foda lá em Baki, por exemplo, a gente se olhava assim e falava, puta que pariu, naquela cena lá das balas no Hanayama, a gente olhava assim, puta que pariu. Então, eu sei que o meu irmão não tá gostando, mesmo que ele não esteja falando. Eu percebi. Aí foi lá. Eu vi ele falando com a namorada na época, pô, tô quase dropando One Piece, tá muito chato. Arrisquei! Final do arco, meu irmão, puta que arco bom. Claro que o tapa é diferente pra cada pessoa, mas é isto que é One Piece. Os pontos emocionais dessa bodega às vezes são tão bons, são tão conectivos, que uma luta chata, desinteressante, que um começo lento e maçante, que a bodeguinha, a menininha lá, que nitidamente era pra ser vilã, do cabelinho azul lá,
vira só uma das personagens mais importantes, que faz um dos momentos lá do xizinho mais importantes de One Piece, que é foda pra caralho. Esqueci o nome dela, me perdoem. Que tá lá, foda-se, meu irmão. É isso que é foda, né? Claro que, quando você vai reassistir, não fica tão gostosinho. Fato. Mas quem disse que há obras que são feitas para você assistir elas? Há obras que são feitas pro seu momento e tá tudo bem. Claro que obras que você, por exemplo, um Avatar da vida, que é boa, que melhora quando você vai reassistir, é um apelo foda. Mas tem obras que, cara, eu fui feita para ser datada. Eu fui feito para sumir. E tá tudo bem. O grafite é baseado nisso. Piadas de punch rápido são feitas para ficarem datadas. E por aí vai. Então, saiba o que você gosta pra não projetar o que não deveria ser, sabe? Por planejar a história toda, ele é um gênio por não parar de inventar coisa nova e conseguir conectá-las naturalmente ao que já tinha acontecido antes. Por exemplo, ele já afirmou que não estava planejado que Bug retornasse no arco de Impel Down. A ideia era que essa parte da história seria bem sombria, então ele precisava de um personagem engraçado. Daí... Tanto que uma das maiores atividades dessa bodega aqui é você ler os leitores. É o domínio dos leitores. É você que tá lendo semanal. Aí quando você vai pro anime, um apelo é outro. Quando você vai você vai ler One Piece de uma porrada só, a experiência é outra. E claro, né? Um mangá que ele consegue ser multifatorial nos seus apelos é maravilhoso. Mas tem obra que só faz sentido pelo hype. Tá vendo com a pontinha? E tem obras que só são boas por causa da comunidade. Isso é verdade. Não tem muito o que você fazer. Foda-se, eu vou dar o Akifu. Eu tô fazendo a saga Akifu. O Akifu é isso, pô. Que é o quê? A história na obra é merda. Só que quando você vai ler, quando você tem um mínimo de conexão com a saga do Fus, quando você lê a wiki da bodega, que acho que tem 2.000 páginas a wiki de Wakfu, pra você ter noção, a história melhora. Mas será que a obra por si é boa? Será que você conseguiria ler, assistir One Piece sem ficar participando de teoria, sem ficar participando da comunidade? Será? Então qual é os apelos da obra? Você conseguiria ser assiste quieto, o lequeto? Você conseguiria? Vou dar um exemplo meu, pessoal meu, porque olha, você é o mega... Não. Dragon Ball Super. Eu só tanquei aquela merda daquele anime. Mano, eu literal assisti o episódio de Dragon Ball Super e assistia 3, 4 canais. Vídeo de review desses 3, 4 canais. E eu não vou mentir, que teve episódios que eu não quis assistir o episódio que eu fui direto pros canais. Claro que. Ai, Lei, então você. Tá, claro que depois do Dragon Ball Super eu reassisti 4 vezes, então foda-se. Mas, olha o ponto. Tá vendo qual pontinho aqui que às vezes as pessoas perdem? E se a pessoa não quer assistir? Pô, em Dragon Ball Super, lá tem todas as técnicas negativas de roteiro, história, o storytelling, work building, desenvolvimento, todas. Que se tivesse 0,1% dos erros de Dragon Ball Super em qualquer obra, eu cuspia e escarrava na obra. Mas é Dragon Ball, eu amo. Não tenho o que fazer. Eu não vou conseguir não ver. O arco final do Daima, porra. O arco final do Daima é de filha da puta. Isso aquilo acontece em qualquer obra. Ranço. Eu li o mangá de Sanda. Aconteceu a mesma coisa no arco final de Sanda. Sanda é outro, né? Sanda Mazotan. E aquele animezinho de fazer anime são as melhores obras que eu assisti nos últimos 20 anos, velho. E por quê? Porque é o tipo de estética e é o tipo de narrativa que eu gosto. É pessoal. É pessoal. Os 2 primeiros episódios são absurdos. Mazotan é uma obra que, mano, eu chego a chorar. E o arco final daquela porcaria é horroroso de clichê, de nhé, comparado ao começo. Mas eu amo. E por aí vai. Né? É aquela coisa, eu entendo, mas eu não sinto. Ou eu não entendo e eu sinto. E por aí vai. Pensou em todos os personagens que poderiam já ter sido capturados e colocados na prisão de Impel Down. Quanta coisa poderia mudar, né? Pensa só, possivelmente Bug não participaria da guerra em Marineford, e talvez nem virasse um Shichibukai, quem sabe? Mas isso mostra como Oda está sempre disposto a novos desenvolvimentos que ele não tinha pensado e os faz parecer totalmente integrados à história. E isso não aconteceu só com Bug não, ou os demais... O problema o problema por causa do... Vamos mentir que é um pouquinho de Naruto, porque a historiografia de Naruto ser muito parecida, não que ela seja com a viés estética americana, e a gente consome muita coisa americana, né? A gente não tem a nossa estética brasileira própria, a gente consome e importa muito. Naruto, ele meio que polarizou, porque a história de Naruto parece que ela é toda planejada, porque ela se completa muito em... Igual o do Matheus 505, ele ficou lá falando besteira. Ai, óbvio que o Itachi ele não era pra ser vilão, babá. Foda-se, meu irmão, é ridículo mesmo. Não importa. Ao contrário, o Itachi é um bom personagem, porque ele conseguiu se justificar naquele terror lá. Até porque você não falou lá na Maracina. Nossa, ele é um filho da puta. Sim, cara, é um filho da puta. Ele matou a própria coisa. Ah, Lê, mas isso não é viés de reinterpretação do passado? Sim. E parabéns. Isso é uma técnica positiva, ou negativa, claro, né? Blá, 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 de obras. Mas ninguém fala que foi mal feito. Até porque acho que ninguém tem a qualidade mesmo pra fazer esse tipo de decupagem. Porque a decupagem de viés de interpretação passada é difícil pra caralho de fazer. É muito difícil. Muito, muito, muito.
mais personagens que eu ainda vou citar. Oda disse que Pelo menos pra mim, tá? É mais fácil falar, pô, eu gostei do que fez sentido, porque é aquele negócio de fez sentido, mas como é que você vai, isso, narrativamente, dentro da escrita, falar que fez sentido? Fez sentido porque o Itachi já se mostrou ser um cabo assim, porque o plano do Itachi iria dar certo se não fosse a porra do óbito, que era uma coisa que ele não tinha controle. Aí depois você vê que o Itachi ele era um cara que planejava, mas ele também deu muita sorte lá com o coisa lá do Hitsumi, lá do coisa do olho do olho do corvo, que ao mesmo tempo que ele era planejador, ele tinha uns errinhos dele, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa que, mano, eu sacrifiquei muito, não vou deixar sorte ao azar. Aí quando o Danzou foi sendo criado, e por aí foi feito, foi muito bem feitinho. Algo muito interessante que do próprio Sasuke percebeu, não, tu é foda, Itachi, mas tu não mataria todos os Uchiha não, porque tinha gente foda lá. Sem dúvida, alguém tava te ajudando, e já quebrando a própria mítica do Itachi, por aí vai. Então, fez muito sentido, muito sentido. Então a cena é boa por causa do que foi construído através dela. Ou seja, ali se fosse um mistério, foi um mistério reinterpretado bem feito. Até porque não importa muito, né, no final. às vezes planeja assim o reaparecimento deles, mas outras vezes não. E às vezes um personagem que ele esqueceu completamente acaba retornando. Sim, gente, o Oda esquece elementos de One Piece, diferente do que muitos pensam. Mas isso é só ver os elementos que claramente foram plantados para servir a um grande propósito depois, como a Vivi, que foi apresentada como uma vilã qualquer, mas revelou ser a princesa de Alabasta, tendo importância vital no Falei? Por que eu sei disso aqui, Lê? Porque, como eu falei, isso aqui é basicão. Se você participa da conversa, das discussões de One Piece ele tem uma média boa, viu, nas discussões dele, claro, comparado a tudo aquilo que é mainstream. Então, esse exemplo aqui e tal, não é de hoje que o pessoal fala, não, o Oda é gênio. O meme do Oda gênio nasceu com uma piada interna, tipo, de não. Não, o Oda não planeja tudo, é zoeira. Tipo, será que ele planejou? Como meme. Tudo que fica maior do que a própria comunidade, acabou expandindo pra tudo em One Piece é planejado. Lê, mas aí o pessoal continua usando como meme. Infelizmente, o pessoal mais casual e mais bobão, não. Tem realmente gente que pega, olha, isso aqui, cara, literal, você viu aquele canal lá que pegou o primeiro capítulo de One Piece tentando conectar com o final, porra, com o que saiu. Olha aqui, ó, tudo planejado. Ou quando teve a porcaria do Gear 5, o pessoal, não, tudo planejado, aqui, ó, ok, isso é a prova que foi tudo planejado. Você pegar uma cena, aí você pega tudo aquilo que realmente foi planejado em One Piece, aí você vê no mínimo 3 construções de 3 atos pra entrega. Aí você pega, peraí, o Oda sempre quando ele vai fazer antecipação, ele faz com regra de 3 atos, que é apresentação, reafirmação e construção. Todas as transformações foi assim. Aí apenas no Gear 5 ele usou apenas uma. Então, a interpretação é que foi planejado, o que o Oda está só usando um vácuo narrativo, que é super comum, para fazer o que ele quer. Ah, não, mas tem que ser planejado porque senão eu vou gastar menos. Parabéns, você não gostou. Então é melhor você admitir que você não gostou dessa construção do que você querer ficar inventando algo que a obra não disse. Ou querendo tornar um fato algo de interpretação ruim, ou de interpretação fraca. Olha, mas pelo amor de Deus, né, gente? Você vai dizer que se toda interpretação é válida, não existe interpretação. Não existe o certo ou o errado. Então não existe discussão. E no final não existe arte. o arco. Então, Vivi não foi criada para ser uma princesa. Oda criou apenas como uma agente da Baroque Works. Cara, dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver aqui no como ela é apresentada, no quanto ela é sádica, pra depois que você quer. Foda-se. Ai, ela é um lixo por causa disso, porque. Foda-se, meu irmão. Nossa, eu tenho tanta preguiça desse tipo de coisa, porque eu sei que. Sabe por quê? Quando eu percebo que a pessoa ela realmente tem um viés, e ela é congruente com esse viés, eu não sou de discutir. Por quê? Porque eu vou tomar um pau. Porque eu realmente não sou fã do tudo planejado. Conheço algumas, mas não sou mega fã. Eu valoro muito a arte do improviso. Porra, meu mangá favorito é Dragon Ball, porra. É impossível não amar essa desgraça. Entendeu? Amar esse estilo de escrita. Entendeu? Só que é um cara que não sabe do que ele tá falando e ele tá tentando traduzir em argumentos que eles não entendem. Então você percebe quando a pessoa tá falando besteira ou quando ela é rasa, querendo traduzir complexidade em simplicidade. Isso é muito feio. Arco. Então, Vivi não foi criada para ser uma princesa. Oda criou apenas como uma agente da Baroque Works. Mas um dia, ao desenhá-la com o cabelo solto, pensou, ela parece uma princesa. E foi aí que tudo mudou. Ele estava planejando o arco de Alabasta já fazia algum tempo, sim. E se perguntou o que aconteceria se essa garota fosse a princesa do reino de Alabasta. E foi assim que nasceu Nefertari Vivi, uma personagem que o público jamais esqueceria. Mas, enquanto ela foi de vilã a mocinha, teve um personagem que fez o caminho. Entendeu? Então você vê isso. Cara, você não consegue. Ah, isso é ruim. Então por que você não fala? Nossa, isso é foda. Olha como é foda. Mesma coisa com Bleach. Que o pessoal fica no debate eterno se as porra das 4 almas foi planejada. Foda-se se foi planejada. Nossa, meu irmão, que foda-se. O que importa é a entrega. Eu tô mais puto com a porra do desenvolvimento da porra dos 15, de acho que 12, 4 só foi desenvolvido, do que se foi trabalhado numa porra do último ser 15. Claro que tem gente que não gosta.
porque, sei lá, dá o viés de messiânico, mas até mesmo o viés de messiânico é foda, de escolhido é foda. O Ditko já tinha esse papel, principalmente porque desde lá da porra que ele treinou super rápido, dele vencendo os Araki, dele aprendendo desenvolvimento, é a mesma putaria de Dragon Ball. Eu amo Dragon Ball, mas Dragon Ball ele engessou a cabeça do pessoal que Dragon Ball fudeu o Saint Seiya. Por quê? Saint Seiya é baseado em aprimoramento em batalha, onde ativamente o desenvolvimento e o aprimoramento é colocado através do Cosmos. Tá perdendo, mas eu posso ganhar. Seiya contra o Aldebaran, Shiryu contra coisa de câncer, vai por aí, vai. Então, ou seja, eles estão apanhando, mas eles vão aprender algo. O desenvolvimento do personagem, do debate ideológico dele, vai ser manifestado através das lutas, aprimoramento em batalha. O que Dragon Ball setou no imaginário? Treinamento. Porque o set de luta, de poder, é muito mais lógico e concatenado. Literal, tem um númerozinho pra dizer esse é mais forte porque vai ganhar desse. Isso ferrou a cabecinha do pessoal, porque isso setou ao bom. Uma boa batalha é aquela que eu sei o resultado. Ou que o resultado é óbvio, ou que o vencedor foi ganho. E isso é tão verdade que o próprio Akira pegou essa porra desses numerozinhos, que eu adoro, tá? O PDL foi muito importante pra comunidade de Dragon Ball, e é um dos motivos de Dragon Ball ter sido foda, porque é uma tradução de narrativa visual muito boa, mas ela deixou consequências. O próprio autor arranca essa merda, porque o viés dramático da porra da obra vai pra casa do caralho. Mas o estrago foi feito. Eu faria esse estrago de novo, porque eu ainda adoro PDL. Adoro. Mas olha que interessante, entendeu? Então isso acaba acontecendo muito. O contrário, Rob Lute. E se eu estou citando ele, você já sabe o que vem, né? O arco de Water 7 foi uma história criada para permitir que um construtor naval se juntasse aos Chapéus de Palha. Frank se juntando a eles e a tripulação se despedindo de Going Merry foram os únicos eventos que Oda tinha decidido antes do início do arco. Primeiramente, Oda quis confundir o público, desenhou Frank de uma forma que o público o odiasse e fez muitos carpinteiros aparecerem. Só depois de desenhar vários personagens, ele se perguntou quem eu deveria transformar em vilão. E aí decidiu pelo cara estranho com um pombo. Assim nasceu Rob Lute, um dos vilões mais marcantes da saga. Mas a Vivi era só uma princesa de um arco, assim como o Lute era vilão de um arco só. Com certeza personagens conectados com pontos da história central da obra como um todo devem ter sido planejados desde o começo, né? Por exemplo, Trafalgar Law, ele é um D, e os D são ultra importantes no mundo de One Piece. Então, não só o LoL, mas todos os supernovas foram criados de improviso, logo antes do capítulo em que eles foram apresentados. E segundo Kohei Onishi, ex-editor de One Piece, Oda criou tudo, incluindo os designs dos personagens, em apenas 5 horas. Onishi pontuou que sentiu como se tivesse vislumbrado a genialidade de Oda naquele momento. Curioso, né? Toma, genialidade se manifestando não apenas no excelente, porque às vezes o bem feito é tão lindo que o excelente. Toma, filho da mãe, velho, né? Não pegando o pessoal que se esforça, blá blá blá, e jogando no lixo, não. É que são belezas diferentes, pô. São belezas e genialidades diferentes. Não há apenas uma forma de manifestar a sua loucura. A sua loucura pode se manifestar de várias formas. A sua excelência, o seu talento, o seu esforço. Como eu falei lá, na característica de animadores que desenham mais rápido, mas muitas vezes não sabem colorir, ou das próprias concatenações. Você pode pegar, por exemplo, se você pega um artista que passa um mês fazendo um quadro de mangá, ele vai ter lá, naquele quadro daquele mangá, talvez um traço mais bonito do que todos os mangakas. Mas o mangaka fez aquilo em uma semana. Dá uma semana pro filho da puta desse artista para ver se ele consegue. Para ver se ele consegue, enquanto tem que criar uma história, enquanto tem que ver reação de público e por aí vai. Cada artista, cada esporte tem as suas características e seus nichadores de habilidade de maneira diferente. Não é tipo você dizer que impressionante é só o cara que chuta, não o cara que arremessa, não o cara que corre, não o cara que levanta peso, não o cara que bate na bolinha de ping-pong. Tá vendo qual ponto? Chamar o Oda de gênio no momento de improvisação e não de planejamento. Então, sim, tudo que envolve supernovas depois desse momento da história não existe. O planejamento dá aquela falsa sensação de que a história é perfeita, de que a história não vai ter erros, de que uma boa história é aquela história que não tem erros, que é aquela história que tudo tem um motivo. Aí eu digo, a sua vida tudo tem motivo? Você consegue enxergar o motivo de todas as suas vidas? Se na vida real, vamos pra ver naturalista e foda-se. Que o bom é aquilo que é real. Se na vida real não existe um objetivo, não existe uma ação, e a gente não consegue ver tudo isso, porque na porcaria de uma ficção, que é uma emulação da realidade com aspectos lúdicos, isso seria um qualitativo de bom. Por quê? Me diz. É porque você sente o quê? Porque quando a história é toda redondinha, eu sinto que o cara ele se preocupou com a história e ele era tão metódico que ele não deixou passar nenhum erro. Ou talvez a história do cara era tão simples que não tinha como ele errar em tantas coisas. É que não tô jogando os caras pra merda, tô falando que o que você usa como qualitativo, às vezes não é o suficiente para mostrar o quanto uma história é maravilhosa. Porque você está tentando transformar algo que é sentimental em uma conta matemática. Porque se isso existisse, não era para existir a história ruim. Era só colocar a porra de uma história na desgraça de uma IA que a filha da puta ia conseguir. Tem aquela autora lá que falou que
Um IA nunca vai conseguir fazer uma história maravilhosa, uma história que transcenderá, porque os autores estão dispostos a morrer para fazer. Um puta de um autor está disposto a morrer a fazer a sua história. Aí tem várias histórias fudidos lá se ferrando por questão disso. Há um nível de psicopatia naqueles que são excelentes e sempre vai existir. Sempre. Sempre vai existir aqueles que traduziram a sua vida e o seu significado em um projeto que às vezes não tem sentido para todos. A gente vê isso em esporte, né? A gente vê lá a porra do tenista tendo um ombro de tenista, fudendo a estrutura óssea dele pro resto da vida. Um jogador que não tem nem mais joelho. E ele fala, faria tudo isso de novo. Claro, porque aí os caras ganham dinheiro pra porra. Aí você acha, ai, com dinheiro até eu. Amigo, amiga, é tão fácil. As coisas na sua cabeça são tão fáceis, meu amigo. Todo sofrimento infinito que você acha que você aguentaria na sua cabeça vai por mim. Todo mundo que vê um assalto, eu conseguiria, eu não ficaria nervoso até o filho da puta colocar uma arma no seu cano. Na sua cara assim falar, passa tudo. A última coisa que você pensa é, o que eu faço? Eu falo isso porque eu já fui desse. Na primeira vez que eu fui roubado no ônibus, eu era adolescente, e eu pensava, mano, eu vou saber reagir bem, não vou ficar nervoso, né? Não vou ficar nervoso, né? Nem achei que eu ia reagir, tipo, tirar a arma do cara, não. Eu achei que tá de boa. É só entregar o que o cara quer, ou eu vou meter o louco e dizer, tô sem nada aqui, tá. Velho, quando o cara apontou a arma pra minha cara, eu apaguei, eu pisquei e o cara já tinha me roubado. Eu literal apaguei. Mas na minha cabeça eu seria o fodão. Cara, que é coisa de adolescente, né? Vergonha ali. Mas olha só que interessante. Então, na cabeça. Ai, meu Deus, desculpa. Na cabeça de um medíocre, tudo será medíocre, tá? Desculpa, eu sei que é pesado, mas só pra você entender que se você vive de simplificações, você verá o mundo de maneira simplista. Chia nos planos de Oda. Ele mesmo até se impressionou com quanto eles duraram. E nesse momento você deve estar pensando em um arco específico, né? Afinal, se LoL não estava nos planos, como ficaria Dressrosa? Cuja relação dele com o Doflamingo é super relevante. Então, como eu posso dizer isso? Nem o próprio Doflamingo existia nos planos originais de Oda. Aliás, isso vale para todos os Shichibukai. Pois é, lembra quando Oda disse que pretendia terminar One Piece em apenas 5 anos? Era pra ser uma história sobre uma luta contra os Yonkou. No entanto, Oda teve a ideia dos Shichibukai e pensou que seria incrível os personagens assim aparecessem. E Oda os culpa diretamente pelo grande prolongamento da história por esses mais de 20 anos de publicação. Faz sentido. Quantos arcos tivemos com Shichibukais em foco? Alabasta, Thriller Bark, Amazon Lily, Dressrosa. E falando de Dressrosa, originalmente Doflamingo e Corazon não teriam qualquer parentesco. Corazon seria apenas um de seus subordinados. Muita coisa seria diferente em Dressrosa. É porque o pessoal fica traduzindo o que é bom, o que é ruim. Você vê isso, né? Ai, não adaptou o mangá tão certinho no anime, é ruim. Ai, o autor ele foi isso, tal. Cara, o autor não é perfeito, o diretor não é perfeito, ninguém é perfeito nessa porra, ô caralho. Ninguém! Não existe ser humano perfeito. O bom, o conectivo vai além do que você tenta traduzir. Aí se deixassem o Oda fazer a história dele, a obra ia ser bom. Aí isso e aquilo é sempre um si. Ai, como eu detesto a argumentação de si, né? Porque isso acontece desde sempre. Ai, o autor fez isso. Por exemplo, o One Piece acaba ruim. O One Piece vai acabar ruim. Vou pensar assim. O One Piece será ruim. O final do One Piece é ruim. Foda-se. Não, mano, literal. O que o One Piece me proporcionou é muito maior do que o seu final. Claro que eu tô falando por mim. Porque eu não vivi na fandom, eu não vivi fazendo teoria. Eu não vejo One Piece para as minhas expectativas serem setadas. Eu não vivo assim. Eu não sou de comunidade. Pelo menos de One Piece. Então, literal, Lê, você assistiu One Piece? Não. Eu dropei lá no começo do arco do Yonkou. Por quê? Porque eu assisto assim One Piece. Eu assisto One Piece até acompanhar os semanais. Paro e volto. A única vez que eu voltei a assistir One Piece foi quando dublou, que aí eu quis reassistir com meu irmão. Só. E por que você faz isso? Porque o One Piece já me deu momentos tão catárticos, tão maravilhosos, que eu estou satisfeito. Eu não estou com fome. Claro que a minha sensação é porque eu não fiquei sendo instigado por teoria de fã, que eu não fiquei lá relendo e lendo capítulo, eu não li capítulo, depois fui pra mangá, depois fui pra dublagem. Não. Eu sou bem o fã casual. E, mano, tipo, é impossível One Piece ser ruim no seu final. Se ele fosse minimamente competente. Se One Piece chega lá no One Piece e fala apenas ouro, só. Eu falo, maneiro. Um diamante, maneiro. Se for informação do século perdido, maneiro. Se for uma calcinha, eu falo, maneiro. Porque eu sinto que eu tô muito satisfeito com o que a obra me deu. Entendeu qual pontinho aqui? Eu não sei se tá 100% traduzível, é porque é quase como se eu sentisse que a obra fez aquilo que ela queria fazer comigo. E claro que aí é só questão de expectativa, que eu tô projetando, igual eu falei ali no passado. Aí cai uma obra
um final ruim, eu fico puto. Pode acontecer. Mas é o meu sentimento de agora. O futuro a gente deixa pro futuro. Trouxa, hein? Se é que existiria. Mas, em questão de arcos, tem um que se sobressai, porque mais do que improvisos, ele foi feito por um amontoado de coincidências. Sim, muito do que você acha que o Oda planejou em One Piece pode ser só uma sucessão de acasos, como no arco do Chopper, Drum Island. Um dia, Oda leu um livro... pra caralho esse arco, puta que o pariu, velho. Puta que o pariu. Mano, eu lembro até hoje quando eu assisti eu li esse arco, e eu pensei, mano, quando eu terminei esse arco, eu pensei, velho, como? Porque quando eu tava assistindo esse arco aqui, eu assisti esse arco a primeira vez, eu lembro isso até hoje. Na minha cabeça era impossível ter um arco melhor do que o do Sanji e o da Nami. Especificamente o do Sanji, porque eu gosto mais do arco do Sanji porque ele é menorzinho. A da Nami tem uma porrada de ramificação, tem uma porrada de tráfico emocional. O arco do Sanji é restaurante, mar, flashback, só, e é do caralho. Então eu não achava que eu nunca ia ter um arco melhor que o do Sanji. Toma, Chopper. Porra, aquela desgraça daquele cogumelo. Ah, caralho, até hoje eu arrepio, mano, arrepio, velho. Tem cenas assim que elas parecem que elas foram marcadas na sua alma, mano. Você lembra dela e você arrepia, os seus planos arrepia pra caraca. Eu tenho isso com várias obrinhas infanto juvenil, mano. É uma delícia você ter esse sentimento, mesmo você sendo hoje em dia adulto, papapá. Mesmo que, por exemplo, a dedada do All Might, ele apontando, que agora é a sua vez. Até hoje eu lembro dessa cena, mesmo hoje em dia eu detestando o final de Boku no Hero. Eu detesto. A reta final inteira de Boku no Hero, eu não gosto, não. Pra mim, tá, gente? É a minha interpretação. O autor, ele quis surfar no hype, eu não gostei da execução, eu não gostei da reta final, eu não gostei do conceito, não gostei de um monte de coisa. Respeito o autor pela coragem dele. Aí o meu desgosto talvez atrapalhando a minha interpretação, mas infelizmente não tenho o que fazer, pelo menos nesse sentido. Não vou dar outra chance por enquanto. Mas ainda aquela cena, uma das cenas mais que eu puta que o pariu, e por aí vai. Então, há cenas que transcendem esse tipo de coisa, que marcam a sua alma de uma maneira indescritível. E esse arco é um deles pra mim. Puta que o pariu, velho. Nossa, e a ceninha lá da negócio rosa caindo, eu, puta lá, merda, vai se ferrar, Oda. Eu sei que o pessoal gosta de falar que a Alabasta é o que fideliza o pessoal, porque a Alabasta é o primeiro grande papapá, foda-se. Mas esse arco pra mim é puta que o pariu, mano. Encontrou uma foto de uma rocha que achou legal e a usou de inspiração para desenhar Drum Island, com uma montanha chamada... Mas só lembrando que existe de arco e saga de One Piece, eu não lembro de porra nenhuma. Eu já falei, eu tenho problema de memória, então eu não lembro de arco. One Piece pra mim é ultra mega sentimento. Não é história, não é roteiro, não é personagem, é sentimento. Porque eu tenho problema de memória, então é uma história tão gigantesca, cheia de camada, eu não consigo lembrar dessas porra não, pô. Se One Piece eu não... One Piece não. Se Naruto eu não consigo, imagina One Piece. Drum Rock. Daí que se originou o arco do Chopper. O arco começou sem especificar o design detalhado de Chopper, aliás. Oda simplesmente foi se guiando pelo que ele gostaria de desenhar. Inclusive, notem como isso é uma constante. Muitas coisas que surgem na história não surgem para a história em si, e sim pelo que o Oda gosta de desenhar. Enfim, sim, que a gente pode ter que colocar com o viés estético, pô. Mangá e animação é mais estético do que narrativa. Narrativa, sabe onde é mais importante a narrativa? Em livro, porque a existência da obra se baseia em narrativa. Né? Então você tem apreços estéticos. Você pode ter a cena mais simples do mundo no seu texto e você ter a composição e a organização dos elementos na cena e a cena ser mais ter informação infinita em apenas um frame. E por aí vai, né? Nesse caso, foi aí, encenado... por exemplo, Dr. Stone. O pessoal fala muito de Dr. Stone. As mulheres são bonitas, mano, deixa o cabo, deixa o autor. Porque além de se comunicar com a história, você se comunica com gosto. Deixa o cabo desenhar mulher bonita, pô. Deixa o cabo desenhar mulher bonita lá. No veneno. Ó, fui mordido por aranha. Gostaram? Enquanto eu puder rir, eu rio. Eu não gosto. Mas, pô, enquanto eu puder rir, eu rio, pô. Enquanto eu puder rir, eu rio. Se eu puder rir, eu rio. Então eu rio mesmo. Muito bonitinho. Tem, o meu viés de ruim vai pra outro lado, por exemplo, Dr. Stone. Quando eu vi aquela cena, eu ri. Quando eu vi aquela cena, eu ri. Ah, não era pra você rir. Mano, foda-se, eu gostei da cena de qualquer jeito. De qualquer jeito, velho. Muito bom. De neve e uma personagem feminina idosa com a barriga à mostra, mas Oda estava com dificuldade para decidir como encerrar o arco da Ilha Drum, ou seja, ele não tinha o final planejado quando começou o arco. Por sorte, ele encontrou um livro sobre poluição ambiental. No livro, ele descobriu que neve amarela cai em algumas cidades devido à poluição das fábricas. Logo pensou, a neve pode ser colorida em alguns casos. Se neve rosa caísse em Drum Rock, pareceria uma cerejeira de verdade. Ué, a doutora Kureha usa uma camiseta com flores de cerejeira. Ué, o formato do casco do Chopper é semelhante ao das flores de cerejeira. Ué, isso significa que eu posso encerrar o arco da Ilha de Drum graças às flores de cerejeira? Resumindo, a cena final do arco da Ilha de Drum... Aí o pessoal fala assim, mas seria muito mais lindo se ele tivesse planejado desde sempre isso. É? Você acha mesmo? Olha pra mim, você realmente acha isso mesmo? Olha pra mim, você realmente acha isso mesmo? Então as pessoas, pra você, o escritor tem que aparecer pronto. O escritor, ele nasce, ele spawna, né? As pessoas tratam o escritor como se fosse a sua criação. As pessoas tratam o escritor, as pessoas tratam os artistas como se fossem a sua arte. As pessoas tratam o artista como se fosse o protagonista da história que nasce pronto. As pessoas tratam o Oda como se o Oda fosse o Luffy.
arte estática, não precisa aprender nada, já sabe de tudo. E se você não consegue ver a beleza na melhora, você tá perdendo uma das coisas mais lindas da arte. Ou talvez você, literal, nunca participou do universo da arte, apenas como produto. Porque você não quer saber que um dia o seu produto falhou, né? Pô, meu, eu fico triste. Eu vi um celular da Samsung que explodiu na cara do cliente por causa da bateria. Isso te deixa triste, porque faz parecer que por ter um defeito, o seu produto é menos especial e que ele não vale o valor, seja o valor monetário ou o valor de tempo que você investe nele, não é? Não é? Fala comigo, pode abrir. Não sou psicólogo, mas faço essa indagação de verdade. Foi criada por pura sorte. Isso nas palavras do próprio Oda, tá? Era uma história inicialmente sobre uma montanha que desempenhou um papel muito maior do que ele esperava. Ele comemorou ter escolhido por sorte desenhar a montanha naquele formato específico. E isso de Oda começar um arco sem ter o final ou momentos cruciais planejados não é só coisa desse arco do Chopper. Durante o arco de Wano, Oda declarou: "Quando apresentei Kaito, um dos Yonkou, eu disse, não tem como vencer esse cara. Ainda não sei como derrotá-lo, mas preciso pensar nisso junto com o Luffy e encontrar uma solução. Os leitores não vão se convencer se eu simplesmente disser, esse eu não li, não assisti, então foda-se. Foda-se. Até porque, aquilo que eu falei da porrada, né? Às vezes o cara, o autor, ele faz essas escolhas mesmo, porra. O autor faz essas escolhas mesmo, mano. Padrão, qualidade escrita ou viés emocional visual. O cara vai pro viés emocional. Se eu for lá assistir, chegar no Gear 5, eu achar o Gear 5 é apelativo, apareceu do nada, nossa, que lixo, que besteira. Aí eu vejo, tô me divertindo pra caralho com o Luffy e Gear 5, eu falo, sério, compensou? E aí que vai, sabe, a porrada? Tá, eu vou te dar uma porrada e depois eu vou fazer o carinho. Vou fazer algo errado aqui pra entregar isso daqui. Tem seu mérito ou não. Então eu não sei. Eu não sei o quão. Talvez no mangá não fique tão legal. Talvez no mangá. Talvez a excentricidade desse Tom Force, desse Tom e Jerry que o Luffy vire, só seja legal e divertido na animação. Talvez. Ou a pessoa só sente na animação. Porque eu vi pessoas que detestavam o Luffy Gear 5 no mangá. Foi pra animação, o pessoal cala a boquinha. Eu vi isso acontecendo. Então eu não sei. Eu não posso falar, tipo, por quê? Eu não vou mentir que eu achei o conceito meio nhé. Eu achei o conceito muito 55 do segundo tempo. Eu gostaria que tivesse, sei lá, se tivesse no começo da saga, pro final da saga, beleza. Sei lá, eu senti meio Super Saiyajin 3, sabe? Só que aí a gente vai e o Super Saiyajin 3 é foda pra caralho. Mesmo sendo uma transformação bucha que foi feita de escada para fusão. Aí, ó. Não dá, mano. O eu de Dragon Ball me estragou. É forte, então você pode vencê-lo. Então, será que uma certa transformação aí também foi improvisada por conta disso? Porque quando Oda comentou sobre essa transformação, ele disse que queria desenhá-la há muito tempo. Mas quando ele explica o porquê, ele diz que só queria brincar com as expressões exageradas estilo desenho animado, que lembra... Tanto que o pessoal mais detestou foi a reanálise da fruta do Luffy, mano. A reanálise, tipo, é algo muito que tá com a gente desde sempre pra ser jogado assim por fora. Eu acho que se isso fosse mais preguiçoso, fosse só o despertar do Luffy como borracha, e borracha pode ter várias cores, e isso faz o Luffy transformar tudo em borracha, não ele ser um deus Nika, não ser uma zona, sei lá. O Oda tem inventado um conceito do nada, só pra fazer o que ele quer. Eu acho que seria melhor, mais bonito do que Deus Nika, do que isso, e além do mais, muitas pessoas são traumatizadas com o destino por causa de Naruto, que o pessoal iria gostar mais. Ou seja, uma resposta mais foda-se, acho que o pessoal teria aceitado muito mais do que o cara fez. Seja porque eles queriam manter essa ideia de que o Luffy era aquele... O Luffy tem um D no nome, né? O Monkey D. Luffy. Eu acho que já tava óbvio que tem algo que conecta essa macrotrama, mas eu acho que é simplesmente uma preferência pelo estado de que o Luffy sou eu, o fudido, do que o estado de alguém especial numa história que ele é o especial, entendeu? Mangás antigos, Nem inclusive. que o que ele seja especial seja a manifestação daquilo que é mais comum. Não citou nada relacionado à trama ou roteiro, e como vimos antes, ele é guiado por coisas que ele queria desenhar, no sentido visual mesmo, e depois pensa em como encaixá-las na trama. Então, não foi a transformação em si, mas não estou afirmando nada. Bom, continuando, e agora que eu mostrei todos esses pontos, quer dizer que todo o resto o Oda planejou desde sempre, certo? Não mesmo, porque teve muitos outros momentos de improviso que eu acabei nem colocando aqui. E pensa o seguinte, galera, Oda não revelou tudo isso de uma vez, ele foi soltando as informações com o decorrer dos anos, aos poucos. Então, quem sabe quanta coisa ele ainda tem pra revelar. Ainda mais porque as intenções do Oda para a história estão constantemente em mudança. Em uma entrevista com Masashi Kishimoto, olha só o que eles falaram. Oda disse: quando você vai ilustrar algo que estava na sua cabeça desde o começo, você pode acabar se... O Oda é doido, pô. O Oda é maluco, mano. O bicho é muito competitivo. Puta que o pariu, velho. Puta que o pariu. Mano. E não dá, mano. Quando você... É aquilo... Gente, engane-se se você acha que a psicopatia só se manifesta em assassinato, pô. Pelo menos no sentido de alguém que é obcecado pela sua ação, velho. É doido, mano.
se cansando daquilo bem rápido. Então, se você acabar tendo uma ideia mais interessante, é muito importante explorá-la. Não vá fazer algo só porque foi a sua ideia original. Você pode acabar também decepcionando o leitor. Kishimoto então respondeu: exato, quando a inspiração bate, você não pode ignorar. E Oda continuou: e quando se chegar lá, você tem que saber como continuar na próxima semana. Então a situação se torna: ah não, o que faço agora? E riu. E Kishimoto complementa: você pode tentar arranjar alguma justificativa, alguma coisa que seja consistente com o que veio antes. É por isso que eu acho que os mangakás que sabem improvisar desculpas criam os melhores trabalhos. E o que o Oda falou diante disso é: você tem que saber integrar tudo. Acho que Porque Papai Akira, caramba. Papai Akira. O Akira que era mestre dessa bodega. O Akira que era mestre dessa bodega. Entendeu? O Akira, ele... Mano, o pessoal fala assim, o Oda é o Akira sem a preguiça de trabalhar. Mano, quando tu pensa que a porra do Akira fazia a porra do mangá dele assistindo o filme, vai se ferrar, mano. Que caba bom, né? Olha aí, mas se ele se esforçasse, ele não faria uma obra melhor? Cara, mas não dá pra separar a alma do espírito. Dá pra dizer que sim, com o arco do Cell e o arco do Luffy, quando os caras colocam... Quando os caras colocam mais pressão do Saga da Freeza e Saga do Cell. Agora, o quanto de pressão o lápis aguenta antes de quebrar, eu não sei. Não dá pra saber. já temos confirmação o suficiente de que Oda muda constantemente de ideia, improvisa e integra de forma consistente e natural ao que veio antes. A tática do Oda. E afinal, qual é o segredo do Oda para conseguir fazer essas adaptações enormes e constantes em tempo real? Já fizeram essa pergunta pra ele, mais especificamente perguntaram o seguinte em uma entrevista: com que antecedência você planeja One Piece e qual é a sua técnica de planejamento de história? E Oda respondeu: eu só tenho o final de One Piece na minha mente, e nada mais. Mas, sabendo o ponto final, eu teço a história e crio arcos narrativos que levem ela até ele. Então, gente, não importa o que Oda crie no meio do caminho. Tendo um ponto de chegada, um direcionamento para onde as coisas precisam se encaminhar, a adaptação acaba... Exato, a história é o seu meio, não a reta final. Se você só vê o final, é porque você está vendo isso como uma corrida. E você vai perder aquilo que é mais belo, a paisagem. Aí você vai se frustrar, porque o que a obra deveria ser, que é a paisagem, não estará sumarizado apenas na linha de chegada final. Acaba se tornando Claro mais... que isso não justifica o final ruim. Isso não justifica final ruim, tá, gente? O que eu tô falando é você não... aquele sentimento de, caraca, eu perdi meu tempo assistindo e o final é ruim. É só você olhar se a jornada valeu a pena. Ou o final é ruim por quê? E por aí vai. Eu tenho obras que eu não gosto do final. Mas nunca é porque o que aconteceu no final. Normalmente é a reta final que eu não gosto. Às vezes eu gosto do final, mas um arco antes do final eu não gosto. mais fácil. E isso é uma grande dica. Dragon Ball é um exemplo. Eu não gosto do final de Dragon Ball. Eu sei que muita gente ama o final de Dragon Ball, mas não. Eu não gosto da reta final do arco de Dragon Ball sem a menor dúvida. Eu tenho vários problemas de lógica mesmo. De lógicas que eu não gosto. Eu adoro o Vegeta ter voltado, eu adoro a construção da luta, eu adoro a construção do Buhan, eu adoro o conceito de Kid Buu. Só que eu não gosto da velocidade não explicada, que até hoje o pessoal não entende a porcaria do Kid Buu e do porquê ele é o mais cruel e do porquê ele é o mais perigoso até nos dias de hoje. Porque aí a execução não foi bem feita, porque aí não dá pra culpar, o fã por não entender. Porque até mesmo eu que entendi, eu falo, mano, isso não foi feito da melhor forma possível, isso não foi feito nem de uma forma decente. Não é culpa de quem leu, é de quem escreveu mesmo. Até porque o Akira, ele explicou cada transformação, ele explicou cada consequência, ele explicou cada poder, ele explicou a adaptação, ele explicou um monte de coisa para no final o inimigo mais poderoso, que era o Kid Buu, a gente não entender até hoje como o poder dele funciona. Direito, né? Certinho. E você faz isso no arco inteiro final. Você faz isso com uma das frases mais icônicas de todas, não ter o mesmo peso do que o Buhan, por exemplo, que é ele falando, eu queria que você reencarnasse, cadê? Isso, se fosse o Buu gordo ali naquela cena, faria mais sentido do que o Kid Buu. Entendeu qual o ponto? Foi conectivo demais. A cena ainda é do caralho. As maiores cenas de todos os tempos do mangá shonen ainda é a cena da Genkidama. Toda lá, a fala do Vegeta pra mim é incrível. Eu sei que tem gente que não gosta, mas ainda é incrível o desenvolvimento do Vegeta e blá 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 blá. E blá 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 e blá 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 blá. Mas ainda a construção pra aquele arco não me desce. Dica pra vocês, aliás. Mas não se engane, não é apenas o Oda que faz isso de improvisar durante o andamento da história. Segundo Momoyama, Tô falando isso porque parece que quando você só defende, eu tô defendendo porque eu é atacado, mas o pessoal acha que eu sou fanboy. A coisa mais bata. Vamos lá no vídeo de Naruto, eu tô defendendo Naruto, o pessoal me chama de fanboy. Não importa quantas vezes eu falo que eu não sou fã de Naruto, que pra mim sim, o melhor arco de Naruto ainda é a luta versus Pain, não tem nada que chegue lá no pódio. Não,
Ai, quanto que o Kishimoto tá te pagando pra você defender pra mamar o Kishimoto? Lá, 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 lá. Ah, tomar teu cu, porra. Não é porque eu não gosto tanto assim da obra que eu tenho que ouvir umas besteiras e ficar quieto. Não vou ser conivente com idiotice e com burrice, não, porra. Ama, editor-chefe no departamento digital da Shonen Jump Plus. Sim, com burrice e idiotice. Porque uma coisa é você errar naquilo que é interpretativo. Outra coisa é você falar e colocar palavras na boca do autor, da boca da obra, coisas que a obra não me disse, coisas que ali você lê. Vocês viram ali na porcaria do mangá, porra. Tá aqui, ó. Tá escrito. Tá escrito. Olha o posicionamento. Olha o ângulo. Olha a corna. Tá tudo aqui escrito. Pra um corno olhar essa cena, falar, não faz sentido e faz esse meme aqui. Sim, eu tenho que olhar isso e falar, legal, maneiro. Lê, mas é só um meme, amigo. Hoje em dia, com o pessoal mais adulto, eu sei que esses memes hoje, eles vivem no ragebait. Hoje em dia, é mais ragebait do que qualquer outra coisa. Mas eu tava lá quando essa porra desse meme foi criado, porra. Quando tinha link de página do Facebook. Eu vi e eu participei das discussões. Do porque eu achava. Falando exatamente dessa cena. Era o pessoal de Dragon Ball querendo falar mal de Naruto. Que era o que? Eu não gosto da obra, eu preciso achar a obra, formas de dizer que essa obra é ruim, que ela não merece esse sucesso. É isso só. É adolescente, é jovem, que não amadureceu, querendo colocar defeito para justificar as próprias escolhas. É isso. Hoje em dia é só ragebait. Mas essa argumentação não nasceu no ragebait. Hoje ela é usada porque ela é idiota. Você olha isso daí e você pensa, acaba imbecil. Acaba imbecil. Do que qualquer outra coisa. O conteúdo do mangá estar passível de ajustes durante a serialização é uma das 4 principais funções de uma revista de mangá. E exatamente essa tática que o Oda tem já foi comentada aqui no canal por Maurício Osamu, ex-assistente do Tetsuo Hara. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição, vale a pena conferir. Então, agora você já sabe que uma das habilidades mais valorizadas... Esses caba foda, falando essas coisas, aí vem um enzinho que nunca clicou na porcaria de um lápis e falou, ai, não concordo, não concordo. Amigão, Ale, é apelo à autoridade, sim, é apelo à autoridade, é apelo à autoridade. Porque eu tenho que escutar, eu não tenho que escutar essa porrada de gente foda, eu tenho que escutar especificamente você. Ah, então, Lê, porque eu deveria te escutar? Porque o que eu tô falando é que os fodas falaram, não está saindo da minha abstração da minha mente. Claro que isso daqui não é tipo, acabou a discussão, porque a autor mente, editor mente, as pessoas mentem. A minha dúvida nasce porque humanos mentem, não porque o que eles estão falando é mentira, entendeu qual pontinho? Porque, pelo amor de Deus, é hierarquia de ação. Porque se eu não posso confiar nesses caras, por que eu vou confiar em você, mano? Você nem rosto tem. Você nem voz tem. Você pode ser uma IA, só enchendo meu saco nos comentários. Tá vendo qual o pontinho aqui dos agravantes atenuantes? em mangá no Japão não é planejar tudo, é saber improvisar com coerência. Por aqui, muitos artistas iniciantes se travam acreditando que precisam ter toda a história pronta antes de Fazer a começar. história perfeita. Sim, isso é foda, mano. Isso é um dos maiores problemas. Porque se fosse só... É porque a percepção do público gere também como ele vai perceber características de erro e serve também como ele vai perceber características de escrita. Então, se o caba... Então, você tem que fazer uma mentira. Você tem que fazer um improviso que não pareça que é improviso. Não porque essa sua atitude de não parecer um improviso é boa. Mas porque se a pessoa perceber que é um improviso, ela vai achar que é... Ai, tá me enganando. Ai, o cara fez um retcon e você tá engolindo o retcon, como se o retcon fosse ruim por si. O resultado é a paralisia criativa. Que tal tentar ser mais como Oda e construir um enredo enquanto caminha? Afinal, ele é sim um gênio, mas um gênio do improviso. One Piece não é o resultado de um plano perfeito, é o resultado de uma mente criadora em constante movimento, que transforma Tanto que o que o pessoal mais reclama de One Piece hoje em dia, mano, é muito mais estético do que narrativo. Mais ou menos, né? A gente sente uma canseira, em One Piece por 2 motivos. Mangá, excesso de informação, excesso de lore, quadrinização não tão boa, quadrinização poluída, e o anime por causa do ritmo. Então a gente tem 2 coisas que estão saturando as pessoas de One Piece. O mangá, ele tá ficando meio denso demais, aonde parece que você não tá mais sentindo a leitura gostosinha do mangá, e aí isso aí eu confirmo, tá? Se você pegar uma página do One Piece no começo, uma página no fim, porque mesmo que seja necessário pela complexidade, eu acho que você deveria, sei lá, mano. A Oda tinha que fazer alguma coisinha pra deixar a leitura mais gostosa. Mas eu entendo o porquê. Eu não acho que o Oda vai querer ficar mais 10 anos escrevendo. Entendo a necessidade, daria pra entender. Mas eu acho que a percepção do mangá é por causa também da percepção do anime. Porque você vem de uma coisa que te incomoda, que é basicamente ritmo no mangá. Aí você vai pro anime, e o problema do anime também é ritmo. Aí complica, né? Aí você não se sente satisfeito.
Você não se sente satisfeito. Que fica aquela coisinha de, pô, mano, só podia ser melhor, só podia ser melhor, só podia ser melhor, que dá aquela sensação de barriga, de preguiça, de alguma coisa tá falhando. Aí você parte também, porque o mundo externo de One Piece, depois do time skip, muitas coisas excelentes que tinham antes do pós-time skip sumiram. Os desenvolvimentos do Chapéu de Palha foi pra casa do caralho, mas ao mesmo tempo, não é que os desenvolvimentos de todos foram pra casa do caralho, porque agora é o mundo que vai desenvolver. Não, você continua tendo arcos para alguns personagens e outros estão sendo esquecidos, você tá tendo uma funderização palética de alguns personagens e se tornando apenas arquetipos comuns, aí você parte do mundo, tá expandindo tanto, mas será que tá se expandindo tanto e a história tá ficando boa? Ou, poxa, eu gosto do mundo se expandindo, mas eu ainda amo ainda mais do que o mundo é os personagens que me aprenderam a amar? Porque é meio foda, o mundo tá gigantesco e o meu momento emocional mais foda com One Piece é a porra do barco, desgraça. Como é que pode um mundo inteiro se mostrando a mim a porcaria de um barquinho, do barquinho Deus Ex Machina, aparecendo lá, do barquinho Deus Ex Machina e do barquinho Churrasco, seriam as duas melhores cenas de One Piece, pra mim, pelo menos. Então fica meio... Aí você fica comparando One Piece com o próprio One Piece e você... Só que claro, né, a gente vai ter a degustação total quando a obra acabar. Aí a gente pode reler, reassistir, foda-se. Aí a gente vê se valeu a pena. Porque a gente tá sofrendo agora. Mas vai que a entrega lá no futuro será boa. Porque a percepção é de fluxo temporal. O quê? A gente percebe hoje pelo aspecto do hoje e a gente interpreta o ontem com o aspecto do hoje também. Então a gente não tem como saber. Previsibilidade em ouro narrativo. Ele é, digamos, um arquiteto do acaso, se utilizando de pura intuição, trabalho árduo e coragem para arriscar. Essa é a verdadeira lição de One Piece. Você não precisa saber exatamente para onde está indo. O importante é continuar navegando, porque os grandes tesouros da criação, assim como o One Piece, não estão no plano que você... Eu acho que eu ouvi um cara falando, eu não sei quem foi, que eu acho que o Oda deveria fazer, aí eu não vou saber, tá? Eu não leio, eu li o mangá até certo ponto e parei. E eu li, não, tipo, história contínua, tá? Não li história contínua, não. Tava estudando, aí o cara meteu assim, o One Piece faz isso nessa cena. Aí em vez de eu pegar só a cena que ela fazia, eu li o capítulo inteiro, tá? Só para ver o contexto total. E o cara falou que se o Oda tá com medo da monotonia, eu acho que o Oda deveria, então, arriscar em narrativas não usuais que ele não usa tanto. E fazer algo clichê, algo padrão, mas que numa estética narrativa que ele não usa tanto, entendeu? Por exemplo, a característica de One Piece é ser muito gritado. Então você vai lá e usa sutileza. Aí você passa a mesma coisa que você passaria com muito texto, só que agora com pouco texto. E deixa as pessoas se indagarem. Só que aí, eu não sei, eu não vou saber se o faz isso. Então, por aí vai. Traçou, mas nas descobertas que surgem quando você se permite ser livre. Gostou do vídeo? Gostaria de ver mais conteúdo de One Piece aqui no canal? Então considere se inscrever e deixar o like, porque isso me motiva a trazer cada vez mais vídeos. Valeu, o vídeo ficou absurdamente gigantesco, mas esse é um assunto que eu gosto e é um assunto que eu acho que eu preciso tirar do meu peito, né? Porque aí quando vier alguém encher o meu saco, quer me refutar? Quer ficar projetando? Quer o quê? Ou veio um assunto, ao invés de eu falar tudo isso, gente, tá vendo esse assunto? Toma, vai nesse vídeo ali, belezinha? Valeu e até o próximo vídeo, pessoal.